Vamos abrir então em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Eu coloquei como tema uma equipe nos ajuda a obter vitórias e sucesso. Uma equipe nos ajuda a obter vitórias e sucesso. Então eu creio que Deus não quer que a gente trabalhe sozinho. O trabalho sozinho vai nos cansar. O trabalho sozinho não vai render como o Senhor quer que ele renda. Então o Senhor levanta pessoas, ao nosso lado. O Senhor levanta uma equipe ao nosso lado. E nós vamos ver aqui o exemplo de Moisés. Deus levantou uma equipe junto dele e ele obteve uma grande vitória. Ele não, o povo de Deus obteve uma grande vitória aqui nesse texto. Então vamos ler a partir do verso 8 de Êxodo 17. Vamos ler do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pai, em nome de Jesus, eu peço a assistência sobrenatural do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco através do texto que lemos. Senhor, eu sei que o Seu propósito é que sejamos bem-sucedidos em nosso trabalho. Senhor, que nós possamos cumprir todo o Teu propósito, e nós não faremos isso, Senhor, sozinhos. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma equipe ao nosso lado. O Senhor tem levantado ao nosso lado um time de vencedores. Eu te agradeço, Senhor, porque ao longo da nossa caminhada, o Senhor levanta pessoas chaves em nosso caminho para nos ajudar. Eu quero, Senhor, pedir que cada líder de célula, cada supervisor de setor, cada um dos nós, os pastores, eu como pastor, Senhor, principal dessa igreja, que nós possamos enxergar a equipe que o Senhor tem colocado ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. A gente aprende, irmãos, que águias voam sozinhas, que a águia é um animal solitário, mas eu acredito que Deus está levantando um time de águias, amém? Quantas águias de Jesus temos aqui? Quando a gente viaja de avião, pela Gol, então, na porta do avião, tem uma frase lá: um time de águias. E eu estava pensando, no que isso significa. A águia é tida como um animal que voa sozinho. Como é que pode um time de águias? São pessoas que compreenderam o seu chamado, compreenderam o seu propósito, mas decidiram não andar sozinhas, decidiram se unir a outros em um só propósito. Então você, como um líder de célula, um futuro líder, você que é supervisor em treinamento, nós pastores, nós precisamos enxergar as pessoas que Deus tem levantado ao nosso lado,
Porque eu coloquei aqui, uma equipe nos ajuda a obter vitórias e sucesso. Quando nós andamos sozinhos, nós teremos mais derrotas, nós teremos mais cansaço, nós teremos, mais lutas. A sabedoria bíblica é de não andar sozinho. Lá em Eclesiastes diz isso, que não é sábio andar sozinho, que podemos até ir mais rápido, mas quem anda sozinho não chega tão longe. A Bíblia diz, ai do homem que anda sozinho, porque se cair, não tem que levante. Mas, se ele tiver outra pessoa, o seu companheiro vai lhe ajudar. Então, a sabedoria bíblica é nunca se isolar, nunca fazer as coisas sozinho, nunca centralizar somente em nós, nunca pensar, que nós somos os únicos a ser usados por Deus, mas enxergar as pessoas que Deus tem colocado. Irmãos, eu ouvi uma frase que me fez meditar. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: tudo o que nós precisamos para o desempenho do nosso chamado, Deus já colocou à nossa disposição. E falando com relação à igreja, falando com relação a uma célula, todas as pessoas que nós precisamos já estão à nossa disposição. Todas as pessoas que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus já estão lá na tua célula. Já estão aqui nessa igreja. Aquilo que Deus sonhou, a respeito da igreja, Ele já colocou os recursos humanos. Talvez nós não descobrimos ainda. Talvez nós ainda não levantamos essas pessoas. Está faltando, talvez, uma sensibilidade maior. Mas todas as pessoas que Deus tem para que a gente cumpra o propósito dEle, já estão aqui. O pastor Cristiano estava falando da casa de oração. Sabe por que eu fiquei muito feliz com o começo da casa de oração? Porque além de nós termos turnos aqui de oração e de intercessão, que isso é o mais importante de tudo, mas além disso, nós estamos com uma incubadora de novos músicos e cantores. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter muitos músicos e cantores que foram levantados através da casa de oração. Pessoas em diversos instrumentos, em diversas vozes. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão sendo liberadas para se encaixar no propósito de Deus. Quando eu vejo o ministério de evangelismo agora em várias frentes, se organizando, as pessoas saindo, e indo para o sopão, agora vamos começar nas universidades, nós temos aqui a irmã que dá os cursos de cabeleireiro, e outras coisas que vão começar a acontecer. Tudo isso estava no meio do povo. As pessoas estão aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Isso aqui é um canteiro de boas sementes. Então eu preciso enxergar cada um de vocês como uma grande equipe que vai nos ajudar a obter grandes vitórias. Então vamos ver aqui o exemplo, de Moisés. Veio Amaleque, e Amaleque aqui é um inimigo muito forte. Então toda liderança, ela vai enfrentar lutas e desafios. Se a gente não quer enfrentar luta e desafio, então a gente não pode estar na liderança. Então a gente não pode liderar. Nós precisamos já estar conscientes. Se eu vou estar liderando, e mais sério ainda, mais, digamos, desafiador, é se a liderança é espiritual. Se a liderança é espiritual, então nós enfrentaremos lutas e desafios. Porque a nossa batalha é espiritual. Aqui diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim. Sabe o que significa a palavra Amaleque? Inimigo que luta no vale. A palavra Amaleque significa aquele que luta no vale. Vale, vocês sabem que é um acidente geográfico entre duas montanhas, Tem uma montanha de um lado, tem uma montanha de outro, então tem um vale, que é a parte mais baixa, como se fosse um desfiladeiro. E aqui Amaleque é o inimigo que ataca nos vales. O que é isso? Muitas vezes, quando nós estamos, talvez com a guarda abaixada, quando nós estamos com as armas, muitas vezes, colocadas de lado, A gente às vezes não está vigiando tanto. A gente não está tão atento
como a gente estava antes. É natural que às vezes com o passar do tempo a gente vai relaxando um pouco, né? Não, está dando tudo certo, a igreja está crescendo, as células estão crescendo, as células estão multiplicando, minha célula está uma bênção, né? Está muito cheia. Aí o que é que você faz? Às vezes você se acomoda, e aí você entra num período de vale. Você entra num período de vale. E o nome Refidim, olha o que significa Refidim: descanso, relaxamento. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, nos momentos em que a gente relaxa, nos momentos em que a gente baixa a guarda, que a gente depõe armas, que a gente, né, às vezes até diz, não, eu tenho direito, né, de respirar um pouquinho, eu tenho direito, né, de dar uma descansada. Esse tipo de inimigo aqui atua exatamente nesse momento. Amaleque, aquele que ataca nos vales, e Refidim significa descanso. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes. Eclesiastes diz que nesta batalha não há tréguas. Está escrito em Eclesiastes. Nesta guerra não há trégua. É uma guerra que vai continuar até o dia da volta de Jesus. Satanás não tira férias, nem os demônios. Não há tréguas, irmãos. Então nós precisamos sempre estar atentos, sempre vigilantes. Amaleque se aproveita desse momento de relaxamento. Às vezes não é nem proposital, irmãos, mas às vezes nós temos a tendência natural, né, de nos acomodarmos. Eu sei disso. Eu já passei por isso. E aqui diz que ele veio e pelejou contra Israel. Então, uma liderança vai enfrentar lutas e desafios. E aqui tipifica inimigos que nós vamos enfrentar nos vales e em tempos de descanso. Agora, vamos ver o verso 9. Imediatamente, olha o que Moisés faz. Imediatamente ele toma uma atitude. Então nós não podemos demorar em levantar uma equipe. Nós não podemos demorar em reconhecer a necessidade de não estar sozinho. Ele entendia, Moisés, que não podia enfrentar aquele tipo de inimigo. Ele não podia enfrentar sozinho. Era um inimigo forte. Era um inimigo sorrateiro. Era um inimigo que se aproveitou do lugar que eles estavam. Refidim, descanso. Então Moisés entendia que não podia enfrentar o inimigo sozinho. E ele ordena a Josué levantar uma equipe. Vamos ler o verso 9 novamente. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens. Vamos repetir essa frase de Moisés: escolhe-nos homens. Vamos lá? Escolhe-nos homens. E ele diz: Josué, escolha homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. E peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte. E a vara da autoridade de Deus estará na minha mão. Então, primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção. Você como líder, como supervisor, nós como pastores, nós temos que estar atentos nessa batalha. Já que não há tréguas, então eu entendo que eu não posso enfrentar esse inimigo sozinho, eu tenho que levantar pessoas ao meu lado. Foi isso que ele fez. Josué, escolhe-nos homens. E eu quero dizer a cada um de vocês aqui nessa noite, né, guardadas as devidas proporções, né, não estou aqui querendo me colocar como Moisés, né, Moisés foi um grande líder de Israel, o maior líder de Israel de toda a história, nós consideramos como Moisés. Mas como líder de vocês, né, eu senti muito forte em meu coração o Senhor dizendo: Marcos, convoque as pessoas a entrarem na batalha. Convoque as pessoas a entrarem na guerra. Convoque as pessoas, e eu vou dizer daqui a pouco como que nós podemos fazer isso. Desafie as pessoas, mostre que elas são uma equipe. Mostre que elas são um time de águias. Não é um amontoado de gente. Multidão não faz nada, irmãos. Multidão vem e vai. Multidão ajunta, daqui a pouco espalha. Multidão não faz diferença.
Por isso que Jesus não se concentrou em multidão, Jesus se concentrou numa equipe, Jesus se concentrou naqueles 12, e em 70, e no dia de Pentecostes já eram 120, uma equipe. Então aqui Moisés, ele reconhece, a batalha é muito feroz, eu não posso enfrentá-la sozinho. Pastor, eu como líder de célula, não é, o que é que eu tenho que fazer? Você precisa escolher pessoas chaves na tua célula. Não é todo mundo que vai estar disposto a arregaçar as mangas e batalhar com você. Mas você precisa escolher, nem que seja 2, nem que seja 3, mas já é uma equipe. Quantos estão entendendo? Então vamos continuar. E aí a Bíblia diz que Josué obedeceu. Josué vai, verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Gente, como é bom você ter gente obediente do seu lado. É ou não é? Como é bom você ter pessoas que entendem o coração da sua liderança, que entendem o coração do seu líder. Pessoas que dizem assim, não, eu estou caminhando com esse homem, eu estou caminhando com essa mulher, e eu entendo que esse homem, que essa mulher foi levantado por Deus nessa célula, nesse setor, foi levantado por Deus nessa igreja, nós estamos juntos, e Josué é esse tipo de pessoa. Josué não ficou, mas Moisés, e isso, e aquilo, mas não dá, não sei o quê, não teve argumento, irmãos. Verso 10 diz, e fez Josué como Moisés lhe dissera. Nós estamos em um tempo de guerra, de batalha, de conquista. Nós estamos em uma época assim. Senão nós não estaríamos com essas portas abertas. A igreja não é um clube social. A igreja não é um clube que você vem para se sentir bem, né, apenas. Tudo bem que a gente se sinta bem. O louvor foi gostoso, o culto foi legal, a palavra foi muito boa. Mas é mais do que isso. Claro que isso tem que fazer parte. Eu gostei do louvor, gostei do culto, gostei da palavra, mas vai mais além. Há um senso de missão. As portas desse lugar estão abertas com um propósito. As células estão nos bairros com um propósito. Nós precisamos nos lembrar por que estamos lá. Pensa agora comigo. Você é líder de célula. Pensa comigo, pensa na tua célula agora, na casa onde você reúne. Pensa agora, por que eu estou ali? Qual a minha missão ali? Qual o meu propósito ali? Por que eu estou ali semana após semana? Por que reunimos pessoas naquela sala, naquela garagem, naquele espaço? Há um propósito. Nós não podemos perder de vista o propósito, porque quando perdemos de vista o propósito, perdemos a missão. O senso de missão passa. Então uma igreja que não entende o seu propósito, a gente só fica se reunindo. As reuniões são boas, às vezes não são tão boas. E a gente vai, e a gente volta, e pagamos a nossa mensalidade do clube. Mas não é isso. Igreja não é isso. Nós estamos na terra com uma missão. Nós estamos na terra com um propósito. Jesus disse que a igreja seria a embaixada do reino. Amém? Embaixada do reino. Eu até te desafio a você entrar lá no YouTube e procurar pela palavra do pastor Ed Lio, em Fortaleza. Eu não sei se tem no YouTube, mas ele fala da igreja como eclesia. Pastor Ed Lio, da Indonésia. E ele diz o seguinte: o Império Romano, eles queriam conquistar todos os lugares. E quando eles queriam conquistar uma cidade, eles enviavam, o Império Romano, o imperador enviava uma embaixada para um determinado lugar. Cidadãos romanos se mudavam, um grupo se mudava sob a liderança, não é, de militares, governador, toda uma estrutura se mudava, e então eles chegavam a uma cidade, eles dominavam aquela cidade.
E ali eles implantavam a língua, o latim, os costumes, os deuses romanos passavam a ser adorados. Eles implantavam a cultura romana, a religião romana, o governo romano, a moeda romana, a língua romana. E eles chamavam aquilo de eclesia, aquele grupo que saía para implantar Roma em outros lugares. Eles chamavam de eclesia. Ek, chamado para fora. Ek, para fora. Eclesia, chamado. Veja, qual é o nome que a igreja recebe no Novo Testamento? Eclesia. Esse é o nome da igreja. Eclesia. Nós fomos chamados, meus irmãos, como cidadãos do reino, para viver nesta terra. No nosso caso, nós estamos vivendo em Garanhuns, mas talvez alguns vão para outros lugares. E o que significa isso? Significa que onde nós chegamos, nós implantamos a embaixada do reino de Deus. Hasteamos a bandeira, falamos a língua do reino, nos submetemos ao governo do reino, implantamos a cultura do reino. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Não é uma posição defensiva. Tem pessoas que leem esse versículo e pensam que Jesus está dizendo: olha, a igreja vai estar acuada e as portas do inferno não prevalecerão. Não. A posição é ofensiva. Enquanto a igreja avança, as portas do inferno recuam. Amém? Nós precisamos ter esse senso de missão. Por que estamos na célula que estamos? No bairro que estamos? Por que estamos aqui nessa cidade? Porque estamos congregando nessa igreja. Nada é por acaso. Então aqui, irmãos, Josué, ele se une ao coração de Moisés. E ele faz exatamente como Moisés lhe dissera. E o que é que acontece? Enquanto Josué está no campo de batalha, com uma equipe, ele não foi sozinho. Josué era um bom soldado. Josué era um guerreiro. E ele levanta uma equipe com ele. Mas Moisés toma o caminho inverso. Josué desce para guerrear contra Amaleque lá embaixo, no vale. E leva consigo uma equipe. Moisés toma o sentido contrário. Sobe o cume do monte com uma outra equipe. Eu achei isso demais quando eu estava lendo esse texto e me lembrando desse texto para falar para vocês. Quando eu comecei a enxergar Moisés subindo o monte, mas ele não estava sozinho. A Bíblia diz que ele levou consigo Arão e Hur. Veja o verso 10 aí. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Ele não vai sozinho, porque Moisés era um homem estrategista. Ele sabia que ele não poderia estar no cume do monte o dia todo. Primeiro, ele já era um homem de idade. A essas alturas, Moisés já tinha, eu acho que já tinha mais de 100 anos. Ele morreu com 120. Vamos colocar, aqui foi no início ainda, né? Eles tinham acabado de sair do Egito no capítulo 15. Vamos colocar 80 anos. Então já não era um jovenzinho. Então ele sabia, eu não posso subir o monte sozinho. Eu tenho limitações físicas. Eu tenho limitação de idade. Irmãos, sabe o que é ser humilde? Humildade é quando a gente reconhece nossas limitações. Ser humilde é isso. Ser humilde não é andar com roupa esfarrapada. Ah, aquela pessoa é muito humilde, porque anda feito um mendigo, não é? Com sandália havaiana, da tira de uma cor e no outro pé de outra. Um prego embaixo da sandália, quando quebra, aí bota um prego. É humilde mesmo essa pessoa, viu? Olha só, anda de cabeça baixa. Isso não é humildade, isso é miséria.
Isso é espírito de miséria. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é aquela que reconhece o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Uma pessoa humilde diz assim: eu posso, em Cristo eu posso. Eu estou sendo humilde, não estou sendo orgulhoso. Em Cristo eu posso. Agora, eu reconheço que em mim mesmo eu tenho coisas que eu não posso. Tem coisas que eu não consigo. Ou por causa do meu temperamento, ou por causa da minha forma de ser, de como eu fui educado. Eu não consigo, eu não posso. Eu estou sendo humilde. O orgulhoso, ele diz o quê? Eu vou, eu faço, eu não preciso de ajuda. Esse é o orgulhoso. O humilde reconhece. Então, Moisés aqui é tido como o homem mais manso. E mansidão, olha só, irmãos, mansidão, sabe o que é? É você saber usar os seus recursos, o seu poder, as suas fortalezas de temperamento, na hora certa, da maneira certa, com as pessoas certas. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem poder sobre controle. Sob controle. Então ele levanta uma outra equipe, que é Arão e Hur. O que significa subir o monte? Então nós como líderes, eu vou tratar todos aqui como líderes. O que significa para uma liderança subir o monte? Está num lugar privilegiado de observação. O monte é um lugar onde se tem uma visão melhor, uma visão mais ampla. Então liderança, irmãos, significa enxergar melhor e mais longe. Liderança significa você prever problemas antes que eles aconteçam. Isso é liderança. Você sabe que alguma coisa vai acontecer e você já se antecipa. Isso é visão privilegiada. Por quê? Você está olhando de uma perspectiva de cima. Quem olha de cima para baixo, por exemplo, eu daqui estou tendo uma visão melhor do que você que está aí embaixo. Daqui eu estou enxergando todos os lugares. Talvez você no nível do chão não consegue enxergar com detalhes a cabeça de uma criança ali atrás que eu estou enxergando. Então, não é porque somos melhores. Líder não é porque é melhor. Líder é porque foi posicionado em um lugar onde a visão é melhor, onde a visão é mais detalhada. Então você como líder, você tem que estar no cume do monte. Moisés sobe o monte, e de lá ele vê a batalha acontecendo lá embaixo. É claro que isso aqui também simboliza a presença de Deus, tá? Eu estou colocando só aqui em termos práticos, o cume do monte como um lugar de visão privilegiada, mas o cume do monte também significa a presença de Deus. É um líder que, como eu preguei aqui no carnaval, que sobe o monte, olha aqui, sobe o monte e Josué desce o monte. Eu pergunto, dos dois, qual deles foi mais útil? Moisés que subiu o monte ou Josué que desceu o monte? Os dois. Se só Moisés tivesse subido, a batalha não ia ser ganha no vale. Se só Josué tivesse descido, a batalha não teria sido ganha, porque não tinha alguém orando, intercedendo no cume do monte. Então, além de uma visão privilegiada, é um lugar da presença de Deus. Então, você como líder, você precisa orar mais pela sua célula. Você precisa orar, na verdade, diariamente. Eu já falei para vocês da pesquisa que o Joel Comiskey fez. No ano de 2000, o doutor Joel Comiskey, ele fez a tese dele de doutorado. Ele estava no Fuller Seminary, lá na Califórnia. E a tese de doutorado do doutor Joel Comiskey era: por que igrejas em células crescem? Ele foi lá descobrir que fenômeno é esse.
E ele foi, irmãos, em várias igrejas, em células, em vários países, em várias culturas diferentes. Sabe o que ele descobriu? Que não é porque a célula era liderada por um homem ou por uma mulher. Não fazia diferença. Células lideradas por homens, células lideradas por mulheres, células lideradas por casais. Não fazia diferença. A outra coisa, células lideradas por gente que tinha doutorado, mestrado, e células lideradas por gente analfabeta. Não fazia diferença também. Tanto fazia ter um alto grau de instrução ou nenhum grau de instrução. Não tinha diferença. Na pesquisa que ele fez. Aí ele foi para outro parâmetro. Células lideradas por gente idosa, células lideradas por jovens. Não fazia diferença também idade. E ele foi eliminando várias como é que eu posso dizer? Critérios. Então ele descobriu, não é idade, não é grau de instrução, não é o sexo, mas ele achou uma coisa em comum. Qual foi? Todos os líderes oravam pelas suas células todos os dias. Ele descobriu isso. Que o que tinha em comum em todas as igrejas por onde ele passou, ele descobriu mais outras coisas, tá? Eu estou colocando a principal. No topo da lista, ele alistou 8 coisas, mas a primeira que ele descobriu é que os líderes oravam pelos membros da sua célula todos os dias, nome por nome. Não me responda, mas você tem uma lista mental, ou uma lista física, ou virtual, ou digital, dos nomes? Então, Moisés, ele sobe o monte, e esse monte aqui, irmãos, é a posição de liderança, sim, mas também é uma posição espiritual. E eu quero finalizar falando sobre Arão e Hur. Arão e Hur são pessoas que Deus levanta para nos apoiar. Nós precisamos, como líderes, nós precisamos de gente que ora conosco, que jejua conosco, que serve conosco e que contribui conosco. Eu alistei aqui 4 coisas que você pode fazer para apoiar o teu líder. 4 coisas que você pode fazer para apoiar o seu pastor, o seu supervisor de setor, o seu líder de célula. Orando por ele, orando com ele e por ele, jejuando por ele e com ele, servindo junto com ele e contribuindo junto com ele. Essa contribuição aqui, ela pode ser contribuição financeira, ela pode ser contribuição de tempo, ela pode ser contribuição de recursos, de talentos. Vários tipos de contribuição nós podemos dar em uma célula, em um setor, em uma igreja. Mas o que isso nos fala, irmãos? Que não há sucesso sem uma equipe. Não há sucesso. Josué tinha uma equipe que ele desceu. Moisés tinha uma equipe quando ele subiu. E vamos finalizar aqui, só para a gente analisar agora algumas coisas para a gente orar. Diz assim, verso 11: quando Moisés levantava as mãos, siga aí comigo, Israel prevalecia. Quando... tá. Eu estava tão concentrado no versículo que eu não conseguia ouvir o que você estava dizendo. Não é para repetir não. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Esse levantar as mãos e esse abaixar as mãos, o que significa, irmãos? Levantar as mãos significa autoridade, intercessão do líder, direção do líder. Então, como líder de célula, como líder de setor, como pastores, nós temos essa função de levantar as nossas mãos em autoridade. Tanto que antes ele diz, Josué, eu vou subir o monte com a vara. Sabe que vara era essa? O cajado com o qual ele abriu o mar. Esse cajado, ele tinha entrado na presença de Faraó. Foi o mesmo cajado. Faraó desafiando a liderança, a autoridade de Moisés. Moisés joga o cajado no chão,
o cajado se transforma em cobra que engole as outras cobras. Então ali nós estamos vendo, né, o poder de Deus engolindo o poder do diabo. Com essa vara ele tocou as águas do Mar Vermelho. Com essa vara ele tocou na rocha. Essa vara era a autoridade de Moisés. E essa autoridade, queridos, só Deus pode nos dar. Só Deus. Um líder de célula tem um nível de autoridade. Um líder de célula tem um nível de autoridade. Um supervisor, nós cremos que ele tem um outro nível de autoridade. Um pastor, ele tem um outro nível de autoridade. Isso é questão espiritual. Estava ouvindo o pastor Silas falando essa semana, um vídeo bem curtinho, e ele falando sobre autoridade espiritual, que algumas pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que, por exemplo, um pastor está investido de autoridade espiritual. Não é minha autoridade. Eu recebi imposição de mãos e alguém transferiu a autoridade. É espiritual, irmãos. Não é algo natural. Então aqui, quando ele levantava a mão, era o símbolo de autoridade. A intercessão de Moisés, mãos levantadas, a direção que ele estava dando. Eu creio que ele estava liberando palavras sobre Josué e o exército. Ele estava abençoando os soldados que estavam no campo de batalha. Ele estava liberando palavras de Deus, palavras de juízo. Ele estava liberando palavras de juízo sobre Amaleque. Ele estava falando. Então eram palavras de autoridade. Mas às vezes ele cansava. Então, muitas vezes, irmãos, no meio da batalha, não é? Como líderes, a gente cansa. Nossas forças se exaurem. E então nós temos que ter duas atitudes. A primeira é, Arão e Hu imediatamente pensam o seguinte: vamos colocar uma pedra embaixo de Moisés. Que coisa linda. A primeira atitude não foi, levanta as mãos dele. Não. A primeira atitude é, Moisés precisa de uma pedra. Moisés precisa de um alicerce. Moisés precisa de um apoio firme e estável. E olhe para mim, só Jesus pode nos dar isso. Vocês podem nos ajudar, mas vocês não podem nos estabilizar. Uma equipe que está comigo, me ajuda, contribui, mas não pode me fundamentar. Eu não estou fundamentado sobre pessoas. Eu estou fundamentado sobre Jesus. Qual a diferença? Porque mesmo que as pessoas falhem, a pedra nunca vai falhar. Amém? Eu estou na liderança da célula. Já coloque Jesus como seu firme fundamento. Coloque Jesus como seu apoio. A pedra que você vai sentar nela é Jesus. Por quê? Quer as pessoas estejam lá, quer não esteja, quer estejam empolgadas, quer estejam desanimadas, quer estejam presentes, quer estejam ausentes, quer cumpram, quer não cumpram, mas a pedra está lá. A pedra é Jesus e ela é inamovível. Amém? Quem se fundamenta em Jesus não se decepciona. Sabe quem é que se decepciona? Quem se fundamenta no homem. Fundamentou no homem, se decepciona. Tem pessoas que já se decepcionaram comigo. Por quê? Porque eu vou falhar com elas em algum momento. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa que não agrada, né? Eu vou pisar na bola. Aí a pessoa coloca toda a sua expectativa em mim. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Então eu achei isso demais, irmãos. Porque Arão e Hu entendem que Moisés era velho, estava com as mãos caídas, sem força, mas a primeira coisa que eles providenciam, uma pedra. Segunda coisa, então, aí eles levantam os dois, um de um lado, outro do outro. Aí sim, as pessoas vão nos ajudar. E eles foram até o pôr do sol, até o fim daquele dia, eles foram com Moisés. O que significa isso, irmãos? Até cumprir o propósito. E eu quero orar por vocês, e eu quero que vocês orem por mim. Vamos ficar em pé.
porque nós não vamos desistir. Apesar de Amaleque, apesar do inimigo, dos inimigos, das pressões, das lutas que a liderança espiritual, ela vai enfrentar isso. A gente já está sabendo, já está ciente. Quem está ciente aqui de que está numa batalha espiritual? Então, se estamos numa batalha espiritual, nós já estamos conscientes que os inimigos estão lá, que não podemos ir sozinhos. E agora eu vou orar primeiro por vocês. Levante suas mãos, faz de conta que eu estou aí, segurando as tuas mãos. Levante as duas mãos. Eu vou estar de um lado, claro, simbolicamente, tá, gente? E Cristiane vai estar do outro. Seremos Arão e Ur para vocês. Senhor, fortaleça os braços dos meus irmãos. Fortaleça-os, Pai. Nessa hora, Deus, eu peço, Senhor, que eles se sintam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Erga seus braços, Senhor. Mas, Pai, eu oro para que a pedra, que é Jesus, esteja agora, Senhor, por detrás deles. Que eles sintam o apoio de Jesus agora. Que eles sintam o abraço do Senhor agora. Que eles sintam a força do amado Jesus, do pastor amado da nossa alma, nos fortalecendo e nos impulsionando a prosseguir. Que eles sintam agora força sobrenatural vinda sobre eles, que eles não desistam, que eles não parem, que eles entendam que há um propósito, que há um chamado mais excelente, que há uma missão para estarmos aqui nesta terra e que o Rei conta conosco. Agora você vai orar por nós. Estenda a sua mão e comece a orar por nós. Ore pelo seu líder, ore pelo seu supervisor de setor e ore por nós, os seus pastores. Declare sobre nós a palavra do Senhor. Declare sobre nós a palavra do Senhor. Declare sobre nós o fortalecimento. Senhor, Tu és a nossa pedra. Tu és a nossa pedra angular. Nós estamos assentados, fundamentados. Nós estamos apoiados em Jesus. Mas obrigado, Deus, porque esses irmãos levantam nossas mãos. Obrigado pelos Josués e os soldados que estão lá no campo de batalha. Obrigado porque esses líderes estão no campo de batalha, estão guerreando contra Amaleque. Senhor, todos os dias eles estão lá na frente de batalha. Obrigado, Senhor, pelos Arões e Urs que o Senhor tem levantado para nos sustentar em oração, em jejum. Senhor, juntamente conosco, Pai, no serviço, em suas contribuições. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.